Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos mais uma vez, né, irmãos, para aprender a palavra de Deus. Neste momento, nós estaremos a nossa escola bíblica dominical. Agora virou na terça-feira, né? Nossa escola bíblica dominical agora é a nossa escola bíblica de terça-feira. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É exatamente esta a lição que nós vamos estar estudando, né, neste trimestre, que é um trimestre especial. E essa lição já foi estudada alguns anos atrás, né? E quem escreveu essa lição, se não me engano, foi o pastor Eurico Bergstein. É Eurico Bergstein que escreveu essa lição. Ele já dorme no Senhor, mas estamos aí usufruindo desta matéria tão maravilhosa, dessa palavra tão maravilhosa que ele deixou para nós. Nós temos como objetivo geral nesta noite, nesta lição, mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. É importante nós frisarmos que a história de Neemias, o livro de Neemias, ele é um dos maiores avivamentos que aconteceram em Israel. Um dos maiores avivamentos que aconteceu em Israel foi exatamente no livro de Neemias, né? Então, quem foi que despertou o desejo de restaurar os muros de Israel em Neemias? Foi Deus. O próprio Deus despertou o desejo em Neemias de restaurar os muros de Jerusalém. É bom nós entendermos que o templo já tinha sido, né, iniciado a sua construção. O povo estava regressando do cativeiro, o povo estava vindo, já tinha vindo uma leva, né? Então o povo estava aí regressando, já tinha começado, mas os muros estavam totalmente derribados, quebrados, o povo entrava e fazia o que queria. Então, Deus desperta em Neemias. Eu acredito que Neemias vivia em oração, buscando a face do Senhor, e aí Deus desperta, então, nele esse desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Os objetivos específicos nessa lição, nós temos, número 1, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Nesse ponto, nós vamos aprender como Deus responde às nossas orações. Amém? Viu? Deus respondeu às orações de Neemias. E o texto bíblico vai mostrar para nós, né, uma série de textos bíblicos nós temos. O tempo não permite que a gente percorra todos, mas nós vamos ver que o mesmo Deus que respondeu Neemias é o Deus nós que servimos. Né? Se Neemias fez coisas extraordinárias, você imagina o que é restaurar os muros, que era uma suntuosidade, né? Era guardar totalmente a cidade, fechar a cidade. Não era lá um pouco empreendimento, era uma obra muito grande. Número 2, nós vamos, o segundo objetivo específico desta lição, nós vamos saber como foi a ida e a chegada de Neemias em Jerusalém. Como é que Neemias foi, como é que ele chegou a Jerusalém, né? E como é que ele se portou também em Jerusalém ou em sua chegada. No terceiro item, nós vamos explicar como foi que Neemias iniciou a reconstrução dos muros em Jerusalém. Como foi que Neemias iniciou a reconstrução dos muros em Jerusalém. Quarto lugar, nós vamos compreender que o levantamento dos muros provocou o quê? Uma grande oposição. Uma grande oposição. Nós vamos ver também aonde estavam esses opositores, né? Aonde eles estavam. Você vai observar que eles estavam bem juntinhos, dentro do templo. Estava por ali, por perto. Eram gente da casa, né? Que levantaram os muros, mas teve oposição. Você nunca... E olha que Neemias, eu já estou fazendo até um preâmbulo,
mesmo dentro dos nossos, simplesmente destacando os nossos objetivos, você vai entender que quando Deus chama para você fazer alguma coisa, não pense você que vai ser simples não. Toda pessoa que se levanta para fazer a obra de Deus vai ter opositores. E os opositores, às vezes, não vêm de longe, não. Está bem perto de você. Se levanta bem pertinho de você, né? Então, são os opositores. Esses opositores procuram entristecer o coração da gente. Esses opositores, eles arranjam um jeito que faz você ir para baixo, né? Se Neemias não tem pulso firme, não tem convicção da chamada, não tem certeza do que ele estava fazendo, ele tinha largado para um lado. Ele tinha largado para um lado. Porque Neemias, nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele era copeiro do rei. Você sabe o que significa ser copeiro do rei? É a mesma coisa que você trabalhar na Casa Branca hoje. É a mesma coisa de você servir. Sabe o que significa ser copeiro do rei, para a gente entender um pouquinho melhor? Significa você ser aquele homem que está do lado do Donald Trump. Significa você ser aquele homem que está do lado do Jair Bolsonaro, só simplesmente para poder atender a ele. Faz isso, você vai lá e faz. É exatamente isso que Neemias estava na corte do rei Artaxerxes. Era exatamente para isso. Ele era, sabe quem era ele? Ele era o cara, ele era grande, ele não era qualquer um. Mas ele abandona tudo lá, atravessa e vai lá naquela cidade decaída para construir ou reconstruir, mas teve gente que levantou contra. Em quinto lugar, nós vamos apontar como foi a inauguração solene. Foi lindo isso aqui. Como foi a inauguração solene dos muros, né? Como foi que eles glorificaram a Deus após a reconstrução. E, em último lugar, no sexto aspecto, nós vamos ver conscientizar, conscientizar e a respeito, ficou sem o, a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Amém? Então, nós vamos ver a respeito dos ensinos que a construção do muro traz. Muito bem. A nossa introdução diz assim: nesta lição, nós vamos estudar como os muros foram levantados, ou reformados, assim como você queira. Eles estavam caídos, né? Mas já existiam, mas estavam caídos. E como Deus levantou o homem certo, isso é muito importante, viu, irmãos? Isso é muito importante. Diga comigo, o homem certo. É muito importante isso aqui. Deus conhece o homem certo. Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. É muito importante nós aceitarmos a quem Deus levantou. Viu? Aqui está uma mensagem, alguém poderia dizer, subliminar. Não tem nada de subliminar, Deus fala direto. Deus fala direto. Apenas a gente precisa aguçar os ouvidos e entender Deus falando. O homem certo, se o homem era certo, não tinha nada que levantar contra ele. Não é, poderia ser. Não, Deus sabe quem chama, Deus sabe quem estabelece, Deus sabe quem põe. E Deus tinha Neemias como o homem certo para executar a obra. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias estava na corte, ou seja, lá no alto escalão do governo de Artaxerxes, mas Neemias era um homem que não se contaminou. Era um homem que sempre era o mesmo Neemias piedoso, servo do Senhor, que vivia em Jerusalém servindo ao Senhor. Ele não se misturou, apesar de estar ali, mas era um homem que não esqueceu as suas raízes. Neemias não esqueceu as suas raízes. Neemias não esqueceu de onde ele veio. E a visão dele estava lá para Jerusalém, até que Deus tocou em alguém e foi lá mostrar para ele a situação de Jerusalém. Nós vemos então que Deus providenciou duas coisas. Número 1, lê para mim. Isso aqui, irmãos, a autorização do rei. Conseguir uma autorização do rei não é simplesmente chegar na cara do rei e falar assim: rei, eu preciso disso, disso, disso e disso. Não. Neemias trabalhou para poder conseguir essa autorização do rei. Viu? Neemias trabalhou. Eu nunca esqueço de uma mensagem, eu aqui peço permissão diante dos irmãos, porque também estou ao vivo, né, online, mas eu nunca me esqueço de uma mensagem que eu ouvi do pastor Silas Malafaia, na 85 da Washington Street, Receitas de Neemias para uma vida de sucesso. Receitas de Neemias para uma vida de sucesso.
A primeira coisa que Neemias estabelece, o primeiro elemento na vida, nessa receita de Neemias, era a humilhação, saber se humilhar. Ele chega para o rei e diz assim: rei, a cidade dos sepulcros de meu pai. Hoje eu estava ouvindo um certo pastor ministrar essa lição. Eu parei para poder ouvir o pastor ministrando essa lição, e ele disse o seguinte, que Neemias ele chega por baixo e diz assim, o povo naquela época dava muito valor aos seus ancestrais. Então, quando Neemias chega e diz, a cidade dos sepulcros dos meus pais, condoeu na vida do rei. Condoeu no rei. O rei, o menino está chegando por baixo, né? O menino é humilde. Construção, irmãos, isso fala da nossa construção, viu? Essa autorização do rei, e a autorização do rei é tudo que nós precisamos para realizar qualquer coisa. Se você pega uma carta assinada do rei, você sai de copeiro e vira governador. Amém? Você não é governador, você não foi eleito para governador, mas só a autorização do rei já diz, faça o que ele manda, porque fui eu que autorizei. Já virou governador. Em segundo lugar, nós vamos ver os recursos. Lê para mim, 1, 2, 3. Tem valor, não tem? Tudo que se vai fazer tem que pagar. Tudo que se vai fazer, existe um preço. Nem preço aqui é monetário mesmo, viu, irmãos? Aqui não é negócio de vamos orar que Deus vai mandar, não. É meter a mão no bolso mesmo e meter a mão naquilo que você tem. Né, já visto que teve até problema, lá no capítulo 5 de Neemias você vai ver que teve até problemas, isso aí você vai estudar numa outra lição, existiu problemas que Neemias teve que resolver. Então está aí a nossa introdução, né? Vamos então aí ao nosso primeiro ponto, porque hoje nós temos 6 longos pontos, né? Eu não vou atrasar os irmãos, mas nós vamos pegar pontos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco, amém? Deus envia o quê? Emissários a Neemias. Um deles era quem? Anani. Quem era Anani? Era um dos irmãos. Significa que ele tinha mais, né? Então, Anani era irmão de Neemias. Ele estava lá, em Jerusalém, vendo a situação. Ele estava lá. E aí, Deus toca no coração dele, ele vai lá, vai visitar o palácio de Artaxerxes. E levar as notícias para Neemias, né? Ele havia retornado a Judá após o cativeiro, e Jerusalém estava em uma grande, o quê? Uma grande miséria. Lá no capítulo 1, verso 2, Jerusalém estava em uma grande miséria. Meus irmãos, olha aqui para mim, a cidade de Deus, Jerusalém, sim ou não? Cidade de Deus estava em miséria. Por que vocês acham que a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, estava em miséria? O que estava acontecendo? Por causa de quê? Pecado. Eu estou lendo um livro sobre vigiar e punir, ou vigiar e punir. Exatamente isso. Para que vem uma punição? Por que vem um suplício? Por que vem uma prisão? Por que vem? Exatamente porque houve quebras de mandamentos, quebras de lei, e você se enfia debaixo de uma carga da lei. Quando você quebra uma lei, eu achei até interessante, um certo sábio, eu me esqueci o nome dele agora, ele disse o seguinte, quando você quebra uma lei, quem sai quebrado é você. A lei fica lá do mesmo jeito. A lei não vai ser quebrada, é você. A gente às vezes, quebrou a lei. Quebrou nada, é você que se quebrou. Porque você foi quebrar a lei. Sabe o que você entende isso? Vai em cima do edifício qualquer e dá um pulo para você ver. O que vai acontecer? Você vai quebrar a lei da gravidade, o que vai acontecer contigo? Você vai quebrar lá embaixo. Você vai quebrar lá embaixo. Então, a miséria estava instalada em Jerusalém exatamente por quê? Por causa das transgressões da lei, as transgressões do povo de Deus. Bom, mas graças a Deus que o nosso Pai Celeste é maravilhoso, e mesmo a gente quebrando as leis, mesmo a gente errando, quebrando a cara ao transgredir as leis, o Senhor nunca nos abandona, aleluias. Louvado seja Deus. Deus não abandonou os filhos de Israel, levou-os para o cativeiro, era uma profecia, vocês vão, mas vão voltar, vai aprender. Se você estudar um pouco da história do regresso, né, dos filhos de Israel de volta da Babilônia, você vai ver que daí para frente eles nunca mais mexeram com idolatria.
Não quiseram mais mexer com idolatria, né? Por quê? Porque aprenderam a lição. O que é que estava acontecendo? Neemias 1 e 3, vamos ler para mim esse versículo aqui, 1, 2, 3, vamos lá? Muros fendidos, portas queimadas a fogo, símbolos de miséria, de desprezo, e fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Irmãos, muro caído significa entra quem quiser, faz o que quiser. Viu? Muro caído significa entra quem quer, não tem porta, a casa é de qualquer um. Entra e faz o que vocês quiserem. Cuidado, não deixe os muros espirituais da sua vida cair. Levante o seu muro, fecha-se. Viu? Não deixe os muros da sua vida espiritual cair. Se eu simplesmente tecer comentários, olha aqui para mim, se eu simplesmente tecer comentários históricos e teóricos, você nunca vai aprender o que é que o texto está querendo trazer para nós. Mas eu preciso te mostrar que esses muros aqui, eles simplesmente são e devem ser vistos como símbolos, mesmo porque o profeta diz sobre os muros de salvação. Que muros são esses? São limites, olha aqui para mim, limites que nós estabelecemos para nós mesmos. Limites que nós estabelecemos. Se nós quebrarmos ou se permitirmos que esses limites nossos caiam e se desabem, olha, irmãos, você pode até não ter limite, mas eles também não respeitarão os seus limites. Amém? Então vamos mais um pouquinho para frente, vamos seguir aí. Neemias, então, ele faz o quê? Neemias, ele faz o quê? Ele é angustiado, ele jejua e ele ora. Ele fica sabendo a situação de Jerusalém. Neemias fica, diga comigo, Neemias se conscientiza da situação de Jerusalém. Aqui está o primeiro passo de reconstrução. Primeiro passo de começar de novo. Primeiro passo de entender a situação. Primeira coisa é entender a sua situação. Neemias entendeu. Jerusalém está em frangalhos. Jerusalém está em pedaços. Jerusalém está acabado. Largar para lá? Neemias levanta, não. Aí ele se angustiou. Irmão, tem crente que não quer se sentir angustiado, não. Tem crente que só quer alegria na vida. Tem crente que o negócio dele é só flutuar, né? Flutuar, como disse um professor meu, só viajar na maionese. Só folga. Ah, não, esse problema aí, então, você não está sendo crente, não. Porque como não está sendo crente? Olha aqui o homem angustiado. Olha aqui um crente angustiado. Mas a angústia que Neemias sentiu não levou ele para o fundo do poço, não. Levou ele para os pés de Jesus, que é a fonte. Ou para os pés, ou para a oração, né? Que é a fonte. Ainda não existia o conceito de Jesus nessa época. Bom, depois ele fez o quê? Jejuou e orou. Ele jejua, ora, se angustia, jejua, ora. Irmãos, que maravilha, né? Que maravilha. Quando nós começamos a orar, nós começamos a jejuar e buscar ao Senhor, Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar. Olha, lê para mim aqui. No mês de dezembro, que é o mês de Quisleu, né? E a resposta veio quando? Em março. Dezembro, vamos lá, dezembro. Janeiro, fevereiro, março. 3 meses, né? 3 meses ele orou. Fevereiro, março. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 3 meses de oração e a resposta veio, não é mesmo? A resposta veio. Aí Neemias, ele era o quê? Já falamos que ele era o copeiro do rei. Copeiro do rei. Ele se apresenta. Orientação, eu acredito, bom Giovanni, evangelista, que aquilo ali era uma orientação divina. Orientação divina. Irmão Edson. Ele foi orientado naquela. Sabe aquela intuição que você sente? Nós que somos crentes, servimos a Deus. Tem hora que você sente assim um ímpeto. E a gente pensa assim, meu Deus, o que é isso? Né? Aí ele sente. Neemias nunca havia se entristecido na presença do rei. Sabe o que significa ser copeiro? Copeiro, ele tinha uma especialidade interessante. Antes do rei beber qualquer coisa, ou tomar qualquer coisa, era ele que ia primeiro. Porque se tivesse envenenado, morria ele. Se alguém estivesse preparando alguma coisa para o rei, quem ia era o
o abençoado do copeiro, né? Porque ele experimentava e depois que tudo, aí... Não, rei, pode, né? Pode. Então, Neemias, ele nunca estava entristecido, né? Como dizia meu saudoso pastor, de cara de cavalo na frente do rei. Sempre aquele homem alegre, né? Sempre alegre, irmãos, sempre alegre. Irmãos, sempre alegres. Aleluia. Sempre alegres. Paulo disse assim, como contristado, porém... Como contristado, porém... O que Paulo disse? Não foi assim, não? Como contristado, porém, o quê? Alegres. Felizes, alegres. Alegres, não é mesmo? Neemias, então, ele relata a situação da cidade. Depois de uma pergunta do rei. O que foi, Neemias? O que essa cara carrancuda? Você nunca se apresentou assim diante de mim. Eu te vejo ser sempre alegre. Mas tem crente, irmão, que pode, que quando você olha para ele assim, você fala, isso aí é assim mesmo toda a vida. Isso aí é assim mesmo. Isso aí não esquenta a cabeça, não. Não está acontecendo nada, não. É porque ele é assim mesmo. O Paulo isso aí só tem cara, só vive triste, só vive emburrado pelos cantos. É aquele tipo de crente que só anda emburrado. Você nunca acha um lado nele. Você tem até medo de chegar. Você não sabe como é que ele está. Né? Mas Neemias não. Neemias era aquele homem, o rei, ó. Neemias, tem alguma coisa errada, me conta, porque você não é assim, você não é assim. Aí Neemias, né? Os irmãos já sabem, né? Aí Neemias vai e relata, então, a questão da cidade para o rei. A questão do que estava acontecendo. Olha que coisa linda, irmãos, olha. Lê para mim aqui, 1, 2, 3. As orações, sabe, muitas vezes nós não sabemos como é que Deus vai responder as nossas orações. Estava vindo para cá agora, mais a Giane, e a gente vinha conversando sobre isso, sobre a resposta de Deus, né? Às vezes Deus responde, a gente não sabe como é que vai ser. Mas olha, Neemias estava orando, e o que a gente tem que fazer, irmãos, é orar. O jeito que Deus vai fazer é com ele. Aleluia. O jeito que vai fazer, que vai resolver o problema é com Deus, irmão Renato, não é comigo. A gente ora, eu peço, às vezes eu posso colocar diante de Deus o que eu quero, agora o que Deus quer é diferente. Aí ele põe no coração do rei uma pergunta. Neemias, olha aqui a pergunta. Hã? O que você está me pedindo? O que você quer? Uau! Já pensou o rei falar isso com você? Já pensou? Você ia falar assim, eu quero o meu o quê? A gente já sabe, né? O que me pedes agora? Neemias não pediu muita coisa diferente, não. Ele falou, rei, deixa eu voltar na minha pátria. O homem estava exilado, irmão. O homem estava exilado, sei lá quantos anos. Ele estava lá no exílio. Estava lá servindo a outros povos, outra fala, outra língua, outra gente, outro povo. Parece que tem muita similaridade conosco aqui, né? Bom, o que você está me pedindo? O que você quer, Neemias? Oh, aleluias, irmãos. Quando você ouve essa palavra, não cai de cabeça, não. Não perca a oportunidade, não. Pesa as suas palavras. Quem não pensa, perde a oportunidade. Viu? Quem não pensa, perde oportunidade para fazer coisas grandes. Mas Neemias orou. Olha, Neemias respondeu ao rei, peço-te que me envies ajudar. Aonde? A cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Você imagina o que é um copeiro olhar para o rei que havia conquistado o lugar aonde ele está querendo voltar. O rei que havia destruído tudo lá, o império que estava tomando conta, ele fala assim, rei, eu quero que o Senhor me dê carta para mim reconstruir aquilo que está arrebentado lá. O rei poderia olhar para ele e falar, o que você tem na sua cabeça? Aonde você quer chegar? Mas Neemias tinha orado, e Deus já tinha colocado graça,
no coração do rei concernente a Neemias. Deus trabalha no recôndito, Deus trabalha nas recâmaras, Deus trabalha no escondido. Tem coisa que a gente não vê, mas Deus está fazendo. Muitas vezes nós pensamos, está tudo acabado, mas Deus está trabalhando. E Deus trabalha por dentro e não por fora. Aleluias. E Deus já tinha movido o coração. Escreveu cartas e entregou para Neemias, que recebeu essas cartas dirigidas, que foram dirigidas aos governadores da região. Em outras palavras, passe livre. Oh, glória a Deus. Passe livre. Você entende o que é isso? Passe livre. Deus, quando quer abençoar, meu irmão, Ele faz coisas extraordinárias. Deus, quando quer abençoar, Ele muda leis, Ele muda códigos. Ele estabelece, Ele abre mar. Eu gosto muito do hino do Daniel Samuel. Ele entra dentro do vulcão, desce no despenhadeiro, entra no mar, sai do outro lado, passa no fogo. Sabe para quê? Só para abençoar aquele a quem Ele quer abençoar. Amém? Neemias recebe essas cartas, então, e parte para Jerusalém para trabalhar na obra do Senhor. Bom, como eu já disse no início, Neemias de copeiro vira uma autoridade. Viu? Então, irmãos, muitas vezes o Senhor Deus chama a gente para prestar um serviço e a gente pensa assim, não, eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Eu já vi alguém dizer isso. Eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Irmão, mas também eu ouvi uma certa senhora dizer uma vez, é melhor você ser cauda de tubarão do que cabeça de rato. É melhor você estar na posição de cauda de um tubarão do que cabeça de um rato. Ok? Neemias estava lá, servindo, era o trabalho dele prestar um serviço. Mas e agora? Onde ele está indo? Ele está indo ser o governador. Ele está indo comandar, e isso é mando de Jeová, irmãos. Quando Deus manda, você pode não ter condição, mas Ele te acondiciona. Fica na sua posição, fica servindo, presta o seu serviço, fica na hora exata, se Deus tem para você, Ele vai te colocar lá. Mas aí é Ele, não é arranjo humano. Amém? Oh, aleluias. Eu dou graças a Deus que sempre eu prestei um serviço, sempre servi e sirvo a hora que depender. Não tem, para mim não tem momento, estou aqui para servir, amém? Segundo ponto, Neemias então faz o que? Ele chega em Jerusalém. Aquele negócio ficou bonitinho ali, mas vamos passar. Vou passar. A síntese do tópico, temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Vamos junto, 1, 2, 3. Temos um Deus que ouve e responde. Deixa eu dizer para você, esse Deus é teu também, amém? Você tem esse Deus, você tem esse Deus, você tem esse Deus. Ele ouve e responde, ele ouve e responde, ele ouve e ele responde. Ele não só ouve, mas ele ouve e responde. Mesmo quando seja não, tá? Se ele falar não, é resposta também. Amém? É porque a gente às vezes só pensa que ele vai responder sim. Deus não é fantoche não, viu? Deus não está debaixo do seu comando não, ele não é o Aladim. E nem a lâmpada maravilhosa, ele não é o mago que sai de dentro, não. Deus é soberano, é dono da situação, é Ele que manda, é Ele que pode. Aleluias, glória a Deus. Bom, Neemias então chega a Jerusalém, depois de uma viagem longa, Neemias chega em Jerusalém, e eu acho interessante que Neemias, ele sai durante a noite, ele não procura holofotes, ele não chega dizendo, eu vim para resolver o problema. Ele não se coloca como salvador da pátria, porque tem alguém, irmãos, que chega assim e fala, cheguei, tá? É o cara, cheguei.
como quem que vai fazer alguma coisa. Neemias sabe, eu acho que Neemias pensou assim, depois que ele olhou o negócio, que ele chegou, porque ele não tinha visto, né, só ouviu falar. Quando ele chega aqui, ele vê, ele fala, o negócio aqui é feio. Eu vou de noite, porque se não der conta, conforme a coisa, eu já, né? Conforme a coisa... Isso é conjectura minha, tá? Não tem nada disso na Bíblia, não. É pensamento meu. Eu estou apenas dizendo para você que tem hora que dá vontade da gente fugir, sim. Tem hora. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava... Isso foi em 1994, eu estava na igreja para ser enviado para o campo missionário, e aí, dentro daquela multidão de pastores, alguém levantou, e aí, você vai? Está com coragem? Eu falei assim, estou cheio de medo. Eu levantei e falei, eu estou cheio de medo. Estou com medo, estou tremendo de medo. Eles assustaram, mas eu disse, não significa que eu não vou. Eu vou com medo, mas eu vou. Coragem não é ausência de medo. Ou então não precisa ter coragem. É filosofia, mas é verdade. É filosófico? É, mas é verdade. Coragem não é ausência de medo. Ou então não precisava ter coragem. Por que você tem coragem? É porque o medo, às vezes, bate as portas. Neemias, então, ele sai de noite, na companhia de poucos homens, não disse nada para ninguém, né? Não falou nada com ninguém, o que ele foi fazer ali? Carta no bolso, ordem, né, para poder comprar, arranjar. Tudo o que ele precisava, ele tinha, o Artaxerxes autorizou tudo. Qualquer coisa que você precisar, está tudo autorizado. Em outras palavras, deu a chave do cofre para o homem. Vai lá, resolve o problema. É assim que Deus faz. Irmão, o dia que Deus resolver abrir a porta, não tem ninguém que fecha, não. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O dia que Deus resolver, o dia que Ele resolver, não tem nada que possa fechar. Por quê? Porque Deus é poderoso. Olha, voltou aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Muito bem. Então, Neemias chega a Jerusalém, faz o levantamento da situação dos muros. Logo em seguida, ele declara a sua intenção de reedificar os muros. Oh, aleluias! Ele se inteirou da situação verdadeira, da situação dos muros, e ele convoca os judeus. Convoca quem, gente? Judeus, mas quem? No outro. Quem tiver na frente, a gente passa como um rolo pressor por cima. Passa, mas vai. Agora, se um desunir e frouxar, um falar assim, vamos, o outro, não sei, não sei, não dá. Não dá. Eu vi um certo líder dizendo o seguinte, se a pessoa não faz parte do time, é melhor você mandar ele embora. É certo líder. Ele disse o seguinte, se não faz parte do time, é melhor que vá embora, porque ele vai atrapalhar. Porque além de você fazer força para frente, tem que fazer força para trás, puxando. E nós não temos tempo para fazer força para trás, não, irmão. Nós temos que ir para frente. Um time tem um alvo, tem um objetivo, é chegar lá. E quando chegar, não foi eu que cheguei, é o time. Não foi eu que fiz, é todo mundo. Quem fez a obra de Jerusalém não foi Neemias. Levantemo-nos e edifiquemos. Isso é plural. Isso é um grupo, é um conjunto. Amém? Olha que coisa linda. Então está aí a síntese desse tópico. Com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chega até Jerusalém. Ponto 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Você está entendendo como é que Neemias foi construindo o processo? Você está entendendo como é que ele foi construindo? Step by step. Passo por passo. Neemias não chegou e, ei, eu cheguei aqui, vamos ver, vamos fazer esse negócio. Não, Neemias não fez assim, não. Ele foi construindo, é processual. Aleluias. Há um processo. A coisa não acontece da noite para o dia. Você tem que chegar processualmente, raciocinar, analisar, preparar, contextualizar, ler, desenhar o mapa e colocar na mão de cada um, vocês que são construtores sabem disso, para ler o mapa e vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente.
que é para fazer? O muro tem que ficar de pé. O muro tem que ficar de pé. Olha, o que Neemias, ele traça o plano. Diga comigo, plano. Irmão, olha aqui para mim. Você precisa reconstruir os muros ao seu redor. Um reavivamento, um padrão de vida, uma vida com Deus, uma vida com o Senhor Deus. Você precisa de um plano. Você precisa de um plano para ser seguido. Se o tempo me permitisse eu entrar nesse aspecto, o tempo me permite. Você precisa de um plano, traça o seu plano. Não vai assim de qualquer maneira, não. Vivendo um dia após o outro, não, empurrando com a barriga. Não, tenha um plano, um projeto, um propósito, que você vai conseguir alguma coisa. Traça. Para você cumprir um plano, você tem que dedicar-se a esse plano. Neemias fez isso. Sabe o que ele fez? Depois do plano feito, ele dividiu a tarefa da construção em parte, tendo cada ou cada parte uma porta. Cada parte uma porta. Número 1, lê para mim aqui. Para levantar o muro. Número 2. Grupos trabalhando, né? Grupos trabalhando. Olha que coisa linda. O coração do povo fez o quê? Digo, inclinou. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Irmãos, nós precisamos de trabalhar. E um fator interessante aqui, que Neemias não tinha dinheiro para pagar ninguém, não. Viu? O negócio aqui era cada um lutava por si, cada um se empreendeu, cada um trabalhou. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu já vi alguém dizer isso e eu concordo. Isso aqui é uma coisa que muito se assemelha e figura a igreja do Senhor Jesus. Totalmente a igreja do Senhor Jesus. A igreja é isso aqui, cada um se levanta para trabalhar. Tem um hino do Valdomiro Silva, não é o Vitorino Silva, muitos anos atrás, quando eu era bem pequeno, eu escutava ele cantar assim: na seara do meu rei vou trabalhando, com coragem, força e vigor. Lembra desse hino, gente? Aí ele dizia assim, na seara do meu rei, Ricardo, ele dizia, o salário é o amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem sei se o pastor Valdomiro Silva ainda está lá pelo Rio de Janeiro afora. Mas o fato é que o salário que nós recebemos é o amor de Deus na nossa vida para não receber o salário do pecado. Todos iguais. E eram nobres, eram judeus, né? Trabalhavam, levavam, e logo já era possível notar que os muros faziam o quê? Se levantavam. E as roturas começavam a ser, né? Tapar os buracos, os muros. Alguém que olhava e dizia, isso não vai dar em nada, né? Daí a pouquinho, irmão Edson, começou a coisa tomar corpo, tomar jeito, tomar modo, e já começou a cara dos invejosos envermelhar, o olho lacrimejar, já começou, sempre levanta os Sambalates e os Tobias e os Gesens da vida, não é mesmo? Sempre vai ter. Bom, mas aí Neemias era inteligente, parece que esse camarada era até um guerreiro, né? Bom, ele não era bobo não, porque ele trabalhava junto com o rei. Artaxerxes era um conquistador. Não é possível que ele não aprendia. Ele tinha táticas. Deus sabe a pessoa certa. Deus conhece você. Deus sabe para onde, Deus sabe aonde você encaixa no corpo dele para fazer. Oh, aleluia. Deus conhece, Deus sabe. Pastor, o senhor me colocou aqui. Meu irmão, eu não coloquei você em lugar nenhum. Quem colocou foi Deus. Então, se você quiser brigar, briga com Deus. Eu não coloco ninguém em lugar nenhum. Você acha que foi Artaxerxes que colocou Neemias lá em Jerusalém? Se fosse, não dava certo. Foi Deus. O homem tinha tática. Eu gosto dessa palavra. O homem tinha tática. Sabia. Isso aqui, sabe o que significa
tática. Isso são segredos de um guerreiro. Forma, maneiras. Viu? Bom, a tática de Neemias de enganjar todos os judeus na obra da edificação do muro. Qual foi a tática? É um exemplo muito importante para ser seguido pelas igrejas, seu trabalho de evangelização. O plano. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também, o pastor da igreja, bom, é o que nós já falamos, né? Precisamos, cada um de nós, saber, e é Deus que coloca as pessoas. Olha aqui. Aí, sempre, irmãos, lê para mim aqui. Esse negócio é sério. Esse negócio é velho também. Além de ser sério, é velho. De vez em quando, no meio da igreja, a gente sofre uma ameaça. Quantas igrejas se dividem no meio? Quantas pessoas olham para um lado e para o outro e dizem, lê para mim aqui. Pode continuar lendo. Você está vendo? Sempre vai haver problemas, irmãos. Não tem. No povo, no meio do povo de Deus, eu vou repetir, no meio do povo de Deus, na igreja de Deus, Israel, povo de Deus, a igreja de Deus, tem problemas, tem lutas, tem perseguições. Se você estudar a história dos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver, na época de Abraham Lincoln, existia uma grande divisão entre norte e sul, as colônias e a parte sul. Mas Abraham Lincoln foi um homem tão capaz, um líder tão capaz, que ele uniu, ele conseguiu conciliar. Mas, se você ler a história, por exemplo, tem um livro eu esqueci o nome dele, é um nome tão difícil, eu tenho esse livro, li esse livro, Conager, alguma coisa assim. Ele mostra que Abraham Lincoln muitas vezes estava em oração, pedindo a graça de Deus. E Abraham Lincoln era um autodidata, não era um homem de capacidade intelectual, mas era um homem de uma sabedoria extraordinária, porque era um homem que buscava a Deus. Neemias, então, isso aqui a gente vai ver mais na lição número 8, né? Na lição número 8, você que estudou a lição, você vai ver que isso aqui a gente vai ver mais. A gente não vai gastar muito tempo aqui, mas você vai ver o que aconteceu. Na lição número 8, você vai aprender sobre isso. Bom, o ponto 3 termina, então, Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros, não sem controvérsias, não sem dificuldade. Tudo na vida tem dificuldade. Quem quer fazer a obra de Deus aqui? Quem quer? Você vai enfrentar inimigos e lutas, dificuldades. Você vai enfrentar. Se você não quiser enfrentar inimigo, pare de fazer a obra de Deus. Larga a obra de Deus para um lado. Agora, se você acha bom fazer a obra de Deus, eu acho, irmãos. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente chora de verdade. Mas, com certeza, o Senhor sabe, não é? Compensativo, né? Compensa trabalhar para o nosso Senhor. Vamos ao ponto número 4. No ponto número 4, nós vamos ver, logo aqui à frente, é o 4 mesmo, né? Está aqui. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Oh, meu Deus. Grande oposição. Toda vez que você for construir, vai ter oposição. Construir no reino de Deus. Iniciada a edificação dos muros. Sambalate, Sambalate e Tobias. Indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para barrarem a obra, não é? Todavia, Neemias, seu liderado, ajudado pelo Senhor, conseguiram vencer o quê? Todos os obstáculos, e o muro foi concluído. Eu vou encerrar esse ponto 4. Diga comigo assim: o muro de Jerusalém foi construído. Oh, aleluia. Irmão Ricardo, com oposição. Com oposição, com dificuldade, com choro, com lágrimas, mas foi construído.
Irmãos, o que nós não podemos é parar. A gente vai ser humilhado, a gente às vezes sofre consequências, a gente às vezes é criticado, mas não para não, vai em frente. Primeiro que você não sabe tudo mesmo, a gente não sabe tudo mesmo. Então, é claro que a gente às vezes, olha aqui, você não quer ser criticado, não lidera. Não quer ser criticado, não lidera. Se for líder, vai ser criticado. Se você é dono de uma empresa, o empregado te critica, fala mal. Se você é um pastor, alguém vai te criticar. Se você é um líder de qualquer... Só em você ser um líder, alguém olha para o outro e fala assim, ó, está vindo o homem aí. Ou então, ó, está vindo a mulher aí. Ó, cuidado, está chegando aí. Eu não sei o que acontece. O líder, parece que as próprias pessoas criam uma barreira. Por mais que às vezes ele quer infiltrar, quer chegar, mas tem aquela barreira, aquele negócio que criam na mente. No reino espiritual, isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Não pode ser assim. Dá uma olhada nos discípulos. Também existia isso. Também existia. Um queria ser maior do que o outro. Não, em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos ser um. Né? Olha, trabalhar, eu gosto daquela expressão de Neemias 6,3. Acho que é 6,3 mesmo. Desce cá, Neemias. Vamos descer ali. É 6,3 mesmo, né? Não, dá uma checada para mim se é 6,3. Vem cá, Neemias, vamos descer ali. Tentaram ludibriar Neemias. Neemias, eu gostei de um pastor que ele disse que Neemias estava trepado no andaime com a caixa de massa, jogando massa na parede. Obviamente ele contemporaneizou. Jogando massa na parede. Vem, Neemias, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Irmãos, quem está fazendo a obra de Deus não desce não, fica onde você está. Está fazendo a obra de Deus, você não tem tempo para poder ficar perdendo com coisa, com conversinha, não. Vem cá, olha o que o fulano está fazendo. Eu não quero saber o que ele está fazendo, não. Eu quero saber o que eu estou fazendo. Mas deixa para lá, ora por ele. Fala com ele você mesmo. Eu não vou descer lá, não. 6,3. Eu não vou descer lá, não. Eu estou muito ocupado aqui. Irmão, você está muito ocupado demais, mas você não tem tempo para nada. Ficar dando ouvido para quê? Você sai do serviço, você chega em casa correndo, toma um banho, como diz o outro, de galope, como diz o mineiro, de galope, e sai do outro. Tem uns que sentam na porta do chuveiro assim, sai no outro lado assim, já entra dentro de um terno, numa gravata, a irmã joga, vem penteando o cabelo. A minha esposa, uma certa vez, quando nós trabalhávamos lá em Plymouth, ela chegava em casa do trabalho, só dava tempo de pegar alguma coisa que eu já tinha preparado e entrar no carro. Durante quase um ano, a mesa de jantar dela era dentro da poltrona do carona comigo, indo para Plymouth. A gente não tem tempo para conversar fiado, não, gente. Quando você chegar em alguém que está conversando, sai fora. Ah, mas é muito meu amigo. Não é amigo seu, não. Se fosse, não estava te levando para esse caminho. Não é amigo. Isso não é amizade. A Neemias olhou para baixo, e geralmente quem está fazendo a obra de Deus está em cima. E quem está fuxicando, quem está com conversa fiada, quem está inventando coisa, está embaixo. Neemias olha para baixo e diz, rapaz, na posição que você está, eu não vou não, é daqui para cima. Eu estou fazendo uma grande obra. De maneira que eu não posso descer. E Neemias foi em frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ir em frente aqui, irmãos, em nome de Jesus? Oh, aleluia! O muro foi construído. Oh, glória a Deus. O muro foi construído. Olha ali. O muro foi construído, foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Aí, depois que o negócio está feito... Lembra daquela história, depois da onça morta? Todo mundo sobe em cima e quer falar discurso. Não é assim? Depois da onça morta, todo mundo sobe em cima dela e quer falar discurso. Mas na hora de enfrentar aquela fera, o nosso Deus foi quem fez esta obra. É Deus que faz, irmão, sim? Até os inimigos. É Deus que faz. Diga assim comigo, é Deus que faz na minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Sabe quanto tempo eles demoraram para fazer aquela multidão de serviço? Ali, ó. 52 days. 52 dias. Mas sabe o que Neemias fez? Eu não sei se está aqui para frente. Ó,
Você mora aqui? Moro. Está vendo aquele negócio ali? Trabalha ali. E você mora aqui? Moro. Está vendo ali? Constrói ali. Você mora aqui? Mora. Está vendo ali? Constrói ali. E você? Ali. E você? Ali. E você? Irmãos, cada um pegou a sua frente e fez. Não ficou olhando dos lados não, tá? Se você ficar olhando dos lados, você deixa de fazer o seu. Faça. Esquece. Direita, esquece, esquerda, olha para frente. Na verdade, essa é a proposta de Hebreus, não é não? Qual que é a proposta do livro de Hebreus? Olhando para o alvo. Não é mesmo? Olhando para frente. Cada um fez. Foi 52 dias, rápido. Se cada um fazer, não demora 52 anos, não. Demora 52 dias. O problema é que todo mundo cruza o braço e deixa só Neemias trabalhar. Aí vai, lasca tudo. Neemias é... Agora, você sabe o que me chama a atenção? Olha como é que você falou? Os discípulos que tentaram fazer isso, né? Os discípulos tentaram fazer isso. Um olhou para o outro e falou assim, qual de nós vai sentar lá no trono com ele? Né? Qual de nós? Sabe o que me chama a atenção? Quando o Neemias coloca, você que mora aqui, faz aqui, Neemias tinha casa em Jerusalém? Interessante isso, né? Já parou para pensar? Ou você não seguiu meu raciocínio? Se raciocinou bem, senão não vou levar em frente. Ok? Vamos em frente. Olha, os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros, mas não conseguiram. Quinto, o muro foi, ok? O muro foi solenemente inaugurado. Como é que é o salmo que fala? O salmo, até um salmo que diz, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença de Tobias e Sambalate. Ah, glória a Deus. Pastor Valdemir, o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos inimigos. Aqueles que disseram que você não ia conseguir, vai ver você sentado na mesa e o rei te servindo. E você glorificando, comemorando solenemente a sua vitória para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque trabalhou, porque não abandonou, porque ficou. Para a dedicação dos muros foram convocados todos quem, irmão? Os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegrias, imagina a festa. Você imagina a festa, imagina o barulho, imagina a glória, imagina o romper das trombetas de Deus em glória e majestade, e o povo cantando, e o povo glorificando, e o povo adorando, aleluia. Por que vocês estão cantando e adorando? Esse muro estava tudo quebrado, olha como é que está bonito, olha que coisa linda, olha os muros. Irmãos, você pode ser o crente mais fraco, aleluia, você pode, olha aqui para mim, você pode ser o crente mais fraco, mas você consegue levantar o seu muro. Oh, aleluias. Ai, ai, ai. Purificaram-se os quem? Sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas do muro. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Alguém chega a dizer que acho que era 8.000 metros? É isso aí, é em torno de 8.000 metros de construção. Você imagina que é isso? 8 quilômetros. Não é mesmo? A alegria de Jerusalém era... A espessura era o quê? 2,5 metros? 2,5 metros de espessura, gente. Não é fácil, não. Não era um trabalhozinho para fazer em 52 dias. Só um milagre. Só um milagre. Só um milagre. Mas Deus é Deus de milagres. Para mim, o maior milagre não foi a construção civil que eles fizeram. Para mim, o maior milagre foi mudar o coração de Artaxerxes para deixar construir uma coisa que ele tinha destruído. Sim ou não?
O grande milagre, mas sim, você empreende, trabalha e mete a força em cima e vai agora mudar o coração de alguém. Ninguém faz com empreendimento, não. É só Ele. Just God can do it. Olha aqui. Bom, a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido. Eu queria até saber a distância, mas não sei. Poderia ser ouvido longe. Irmãos, oh aleluias, aonde tem um povo com muros construídos, com a graça de Deus, com saltérios, com hinos, com louvores. Ah, irmãos, de longe se sabe, ali tem alguém que foi beneficiado, ali tem alguém com alegria, não é mesmo? Vamos adiante. Deus deu vitória ao seu povo e os muros foram solenemente inaugurados. Oh, aleluias! Ou reinaugurados, ou reconstruídos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é Deus de novas oportunidades. Fique tranquilo, seus muros crescerão de novo. Aleluias. Muitas vezes, irmãos, nós abrimos brechas nesse muro, mas é só você olhar para ele e você ir lá, começa a fechar, porque os muros novamente voltam a ser de novo o que era, e a glória de Deus enche. Oh, aleluia. Glória a Deus. Último ponto, para nós encerrarmos. Olha aí. Eu já dei um estudo bíblico aqui na igreja, não sei se, mas eu falei isso lá em Milford, num retiro que nós fizemos com os varões. Eu falei sobre essas portas maravilhosas, né? Acho que eu já falei aqui na igreja já, não estou me recordando, mas eu tenho um estudo bíblico sobre isso. As portas das ovelhas, porta do peixe, porta velha. Cada um disso aqui, irmãos, tem um sentido espiritual na nossa vida. Porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental e a porta da guarda. Cada uma dessas portas, essas portas eram portas que existiam de entrada e saídas da cidade de Jerusalém. Viu? Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas chamarás o quê? Louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos partindo para o encerramento. A Bíblia fala da salvação como muro. Estamos vendo ali, né? Segundo, o muro da salvação fala. Deixa eu ver, vamos pular para frente ali. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. O tempo é muito curto, mas esses muros nos remonta ou nos leva em uma era mais remota sobre as cortinas que foram levantadas no deserto para cercar o santuário que foi construído nos dias de Moisés. Viu? Aquelas cortinas eram exatamente uma precedência desses muros. E Deus disse assim: me constrói, fecha, para que eu possa habitar dentre vós. Deixa eu dizer, com o muro caído, Deus não habita. Com o muro caído, pode até ter o templo. Pode até ter o templo erguido, mas com o muro caído, ele não habita. Ele diz o seguinte: para que eu possa me habitar, ou habitar dentre vós. Isso lá nos dias de Moisés. O crente, dentro dos muros de salvação, lê para mim o resto. Aleluia. Irmão, se você estiver na palma da mão de Deus, Satanás não lhe toca. Amém? Você não disse amém, né? Satanás não lhe toca. Olha, o muro da salvação, lê para mim o muro, vamos lá, 1, 2, 3. Leia depois. Fronteiras. Uau. Não é. Inalterada. Inalterada. Irmãos, no contexto cultural humano, existiu várias mudanças.
mudanças de paradigmas, mudanças de pensamentos, mudanças de leis, mudanças disso, mudanças daquilo, para proteger minorias, mudanças para aceitar aquilo que é diferente. Mas o reino de Deus é inalterado. O que é pecado, o que não é, não é. Deus não vai mudar para me agradar. Deus não vai mudar para agradar essa classe ou essa categoria de gente. Deus não vai mudar só porque você pensa de uma maneira. Ah, eu penso assim. I don't care. Eu não quero saber do que você pensa. Você pode viver do jeito que você pensa, mas você vai quebrar leis que são inalteradas. Aleluias. Oh, glória a Deus. Existe um código de éticas e morais dentro dos muros de Jerusalém. E eu coloco Jerusalém aqui entre aspas, porque eu estou falando de uma Jerusalém celeste. Aleluia. Existem códigos que você não pode quebrar, que elas não vão se quebrar, porque as leis de Deus permanecem como são, intactas até hoje. Mas muita gente já quebrou a cara, porque quebraram as leis. Você pode entender isso e dizer amém? Então vamos para frente aqui. Os muros de salvação, já estou encerrando. Vamos ler para mim aqui, 1, 2, 3. O muro é uma permanente linha. Nós já acabamos de ver isso aí, né? São inteiramente irreconciliáveis. Eita. O nosso Deus, irmãos, alguém diz assim, eu vou falar. Alguém diz assim, o Deus crente é fundamentalista. É mesmo, irmão. É mesmo. Fundamentalista mesmo. Sim, sim, não, não. Porque o que passa... O diabo não é fundamentalista, não. Faz o que você quiser. Você vai vir para mim mesmo? Vou te arrebentar mesmo depois. Pode, faz o que você quiser. Deus não. Deus é sim, sim, não, não. Não faz isso, não faz. Ele é... A ordem dele é fundamental. Sabe o que significa fundamental? Tem fundamento, fundação. É isso mesmo, é isso mesmo. Pode nos chamar de fundamentalistas, somos mesmo. Quer que eu repita? Somos mesmo. Mas o nosso fundamento é a palavra de Deus. Aqui está o nosso fundamento. Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Isso aqui não muda! Não tem sombra de variação. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Desculpe a alteração na voz, porque eu me... Vamos à frente. 52 dias. Reconstrução. Olha que frase linda. Lê para mim bem forte. Oh, glória a Deus. Da ruína ao sucesso. Você quer vencer, meu irmão? Creia que Deus é poderoso para levantar você da cinza e colocar você lá em cima novamente, para a glória do nome dEle. Amém? Eu já vou encerrar. Já acabou aqui, né? Eu já encerro, isso aí é a próxima lição. Eu já encerro dizendo, irmãos, que o muro de Jerusalém ficou de pé, ou se tornou refazer com 52 dias. Primeiro, porque foi Deus que mandou. Segundo, porque tinha alguém para enfrentar e aceitar o desafio de Jeová. E terceiro, porque o povo se uniu. Oh, aleluia! Se tiver esses 3 ingredientes, se o diabo quiser, vai. Se o diabo não quiser, vai assim mesmo. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Amém? A obra é de Deus. A obra é do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração e voltar a palavra ao evangelista Giovanni, nosso superintendente, que vai dar os finalmente nesse estudo bíblico de terça-feira, que seria a escola dominical. Amém, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar por esta oportunidade maravilhosa de aprendermos estas lições importantíssimas no livro de Neemias. Muito obrigado, Senhor Jesus,
pelos nossos líderes que trouxe para nós esta mensagem, através, Senhor Jesus, dessa lição bíblica. Continue abençoando o teu povo e nos fortalecendo para que nós venhamos a fortalecer a nossa vida espiritual, reconstruir os nossos muros, os nossos limites, estabelecermos o nosso padrão, que é o padrão divino, que é o teu padrão. Abençoe a nossa vida, abençoe a cada um dos teus filhos, aqueles que me ouviram, Senhor, pela internet. O Senhor possa nesse momento visitá-los, abençoá-los, ajudá-los nesta tarefa de continuar fazendo a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, no meio dessa situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas se enfraqueceram na fé, mas ajude eles a levantar os muros outra vez e se fortalecer no meio dessas ruínas espirituais, mas outra vez voltar para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus, né, irmãos? Essas lições têm sido um verdadeiro compêndio teológico para as nossas vidas. Temos aprendido muito da parte do Senhor através dessas lições. E confesso aos irmãos que a gente, cada dia, aprende mais. Às vezes você está em casa, preparando esses slides, estudando a lição, procurando gravuras para colocar, mas quando chega aqui parece que a coisa é mais viva, né? Deus fala mais aos nossos corações. E às vezes nós que estamos ali preparando algo para poder trazer, não imaginamos o que Deus quer fazer. Assim como Deus fez também com Neemias, né? Através dos muros. Talvez nem ele mesmo imaginava o que Deus poderia fazer em 52 dias. Você entra para dentro dessa história, você percebe que aos olhos humanos era impossível, quase não, impossível ser construído. Porque não foi só um pedacinho de muro. Eram ruínas e ruínas e ruínas. Os irmãos sabem que reformar, no caso, tirar entulho e fazer de novo, é mais difícil do que construir do novo, né? E levou bem menos tempo. Mas estamos aí, graças a Deus. A nossa próxima lição, a lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Você que nos assiste pela internet, que talvez não tenha uma igreja para poder congregar, ou que não está congregando, ou que não tem escola dominical na sua igreja, venha nos visitar. Estamos aqui situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. E a nossa escola dominical, que seria os domingos, estamos fazendo na terça-feira, a partir das 7h30 da noite. Não perca tempo, venha para cá, venha aprender da palavra do Senhor. Vamos colocar de pé? Nós não vamos ter o nosso sorteio hoje, mas na próxima semana faremos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Oferta, o irmão que tiver a sua oferta, pode trazer aqui na caixinha, colocar ali, respeitando, né, as autoridades, aquilo que foi instituído pelas autoridades, para que nós possamos trabalhar com segurança. Então temos a nossa caixinha aqui de dízimo e ofertas, os irmãos possam estar contribuindo para a manutenção da casa de Deus. Aleluias, graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, mais uma vez lhe agradecer por esse momento único, de poder estar na tua casa, de aprender a tua palavra. Obrigado a Deus por ter falado conosco. Obrigado a Deus por essa palavra, Pai. Obrigado por esse alimento vivo, por esse pão, Senhor, que veio diretamente do céu, para que nós possamos caminhar, Senhor, por mais 40 dias, ó Pai. Ou talvez caminhar até a tua vinda, até o Senhor vir buscar a tua igreja, Senhor, ser conosco hoje e sempre, com cada irmão que aqui está, com aqueles que têm nos assistido pela internet, aqueles que têm compartilhado, ó Deus, que têm nos procurado, que têm falado sobre esses ensinos, sobre esses estudos da tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los de forma especial, em nome do Senhor Jesus. Os trabalhos assim prosseguem no decorrer da semana, que sejam também, Senhor, abençoados, que as tuas mãos estejam, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, de cada departamento, de cada servo teu que aqui está e de cada servo teu que tem se disponibilizado para poder fazer essa obra, em nome do Senhor Jesus. Arranca de nós, Senhor, retira de nós todo desânimo, toda amargura, toda investida do inimigo, ó Pai, toda palavra mal falada, todo incentivo contrário, Senhor, que possa vir a nos prejudicar, Senhor, que essa noite seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus, e que nada, Pai, que não provém de Ti, possa ouvir, Senhor, adentrar, Senhor, pelos nossos ouvidos, para tentar nos desanimar, em nome de Jesus, Pai, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça com as tuas mãos o grande amor de Deus, a paz
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, e nós dizemos juntos, amém. Graças a Deus, está terminado, irmãos.